que a gente se aproxima de ouvir a palavra de Deus, é um momento que a gente tem que entender assim: poxa, tem um propósito em eu ter saído de casa para chegar aqui. Tem um propósito em eu ter passado o dia inteiro do jeito que eu passei para chegar até aqui. E hoje não vai ser diferente. Hoje é igual. E o propósito é um só. É Deus mudar alguma coisa dentro do meu e do seu coração através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o bisturi de Deus. É o único bisturi que opera a alma. O bisturi do médico opera o coração, opera o fígado. Mas o bisturi de Deus, que é a palavra, ele opera a alma. Ele vai lá onde a gente nem tem ideia de que a gente necessita que seja mudado, que seja tocado. E mais uma vez, ao perguntar ao Senhor o que a gente ia compartilhar nessa mensagem, eu ouvi de Deus assim: meu servo, tem muito refém espalhado na terra, que precisa ser livre. Muita gente foi sequestrada. Teve sequestrada a sua alegria, teve sequestrada a sua paz, tiveram seus sonhos sequestrados, foram sequestrados no melhor da sua vida, e hoje vivem como reféns. Reféns do passado, reféns do ódio, reféns da tristeza, reféns da frustração, reféns de um monte de situação. Tem gente, por exemplo, que é refém de maldição. A maldição de um pai ou de uma mãe, a maldição do namorado ou de uma namorada, a maldição do esposo ou da esposa. Palavras que se repetem no ouvido e que brotam e amargam o coração e fazem com que a pessoa não reaja, porque ela sabe que se ela reagir vai ser pior para ela. São verdadeiros reféns, manietados, amarrados, atados, que não podem fazer nada de melhor, porque o seu melhor está no passado, porque o seu melhor ficou no coração do outro, ficou na mão do outro, porque o seu melhor já não existe mais para ele. Mas eu tenho boas notícias para você em nome do Senhor Jesus. E uma das boas notícias é: a palavra de Deus veio te libertar hoje, em nome de Jesus. A palavra de Deus veio primeiro, denunciar o sequestro. Segundo, identificar o cativeiro. Terceiro, montar uma operação, sabe, de resgate. E quarto, resgatar você em nome do Senhor Jesus. E ao resgatar você, eu tenho certeza que a sua alegria volta. Eu tenho certeza que a sua paz retorna. Eu tenho certeza que Deus vai voltar a fazer com que você volte a ser a sua melhor versão de você mesmo, em nome de Jesus. O que a gente precisa entender é que você não precisa ser igual ao que você era antes de você se frustrar. Você não precisa ser igual aquele homem ou mulher que existia antes de ter a sua alegria, os seus sonhos, os seus projetos, a sua paz sequestrada. Você não precisa voltar a ser como era antes. A boa notícia é que você pode ser melhor do que você era antes, em nome do Senhor Jesus. Para isso, eu recorri à palavra de Deus e ao texto da palavra de Deus, que de alguma maneira foi muito mal usado durante alguns anos, principalmente no Brasil, por conta de situações políticas. E a gente vai entender por que ele foi mal usado. A gente não vai entrar em política, mas a gente vai entrar no bom uso do texto, para que você entenda o que de fato ele quer dizer. João capítulo 8, verso 32 está escrito, vamos juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente que nem gosta de ler esse texto, de tanta frustração e decepção que teve no tocante à política. Mas esquece a política agora. Esquece, porque você tem um coração que foi sequestrado, você tem uma paz que foi sequestrada, você tem uma alegria que te foi roubada, e ela vai ser devolvida hoje, e você vai se reassumir hoje, porque Deus montou uma operação de resgate através dessa palavra para nos libertar em o nome do Senhor
Jesus. O texto se encontra no Evangelho de João. E o Evangelho de João é aquele evangelho que tem uma linguagem mais jurídica, uma linguagem mais de execução, mas ele nos coloca diante dos milagres e dos ensinos de Jesus. Se a gente puder dividir o Evangelho de João, ele pode ser dividido nessas duas partes. Primeiro, os milagres de Jesus, e depois os ensinos de Jesus, a teologia de Jesus. Tem gente que fala assim: Jesus não está interessado em teologia. Não, gente, teologia é coisa do homem. É o homem que organiza os conhecimentos que ele tem de Deus para poder ensiná-los. Isso significa teologia. O que Deus se preocupa é que você aprenda através da palavra o que Ele tem para ensinar. É isso que a gente chama de teologia. Na parte que conta os milagres de Jesus, nós nos damos de cara com um Jesus que cura aspectos físicos, aspectos da alma, um Jesus que liberta pessoas do cativeiro da religiosidade, um Jesus que liberta pessoas do cativeiro do diabo, um Jesus que liberta pessoas do cativeiro de si mesmo. Tem gente que está aprisionada dentro de si mesmo e que precisa ser liberta em nome do Senhor Jesus. No capítulo 8, nós vamos nos encontrar com Jesus conversando com pessoas que estão, mais uma vez, muito interessadas em pegá-lo num contrapé, em criar uma situação ruim para ele, para ver se de alguma maneira eles conseguem armar uma cilada para Jesus. Ele lida com pessoas que estão mais interessadas em que ele cometa um deslize, ou que ele fale uma palavra ruim, ou que ele promova algum tipo de autoacusação, mais preocupados com isso do que preocupados com milhares e milhares de pessoas que estão sendo batizadas, que estão voltando para Deus, que estão tendo um encontro com o Senhor. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Antes da gente entrar no Evangelho de João e no capítulo 8 propriamente dito, quando estava preparando esse texto, eu me lembrei de um episódio que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro. Não sei quantos de vocês lembram. O sequestro do ônibus da linha 174, que ia da Central Gávea lá no Rio de Janeiro. Um jovem chamado Sandro Barbosa do Nascimento, 21 anos de idade, cometeu aquilo que seria naquele momento uma das maiores atrocidades, um dos sequestros que mais causou comoção em todo o país até aquele momento. O curioso é que eu fui descobrir depois, ou me lembrar depois, é que esse Sandro Barbosa do Nascimento, de 21 anos na época, foi um dos sobreviventes da chacina da Candelária. Você lembra também desse episódio? Aquelas pessoas que foram assassinadas a sangue frio enquanto dormiam na calçada lá na Candelária, também no Rio de Janeiro. Ele foi um dos sobreviventes daquele ataque, daquela chacina. E algum tempo depois nós nos deparamos no dia 12 de junho de 2000, às 14 horas e 20 minutos, nós nos deparamos com o Sandro Barbosa do Nascimento cometendo um sequestro que comoveu pela frieza e pelo final trágico que se desenvolveu. Um dos sobreviventes da chacina da Candelária. A refém Luciana Carvalho foi levada até a frente do veículo, até a frente do ônibus, e foi obrigada a dirigir o ônibus antes que o bandido efetuasse o primeiro disparo na direção do vidro do coletivo. E esse disparo foi para assustar a imprensa que estava lá. O primeiro refém liberado foi William de Moura. Logo após, a refém Juliana Neves foi rendida e forçada a escrever na janela as seguintes expressões: ele vai matar geral até às 6 da manhã, porque ele tem um pacto com o diabo. Elas eram reféns, ou essas pessoas eram reféns de Sandro, mas ele era refém da sua própria vida, das suas próprias frustrações, dos seus próprios desenganos, da sua própria tristeza. O sequestro durou aproximadamente 5 horas. Sandro então
desce utilizando a professora também de 21 anos, grávida de 2 meses, Geisa Firmo Gonçalves, ou Geisa Firmo Gonçalves, e usou essa menina como escudo. O desfecho foi um desfecho televisionado e mostrado para muita gente, para o Brasil inteiro, e depois teve uma repercussão internacional terrível. Quando ele desce, um dos soldados que estavam ali avança com uma submetralhadora, se eu não me engano, e promove alguns tiros na direção do Sandro, que vão atingir o queixo da professora da Geisa. Como os tiros não alcançaram, não atingiram o Sandro, Sandro, efetua 4 tiros nas costas da Geisa, e ela morre ali na hora. Ele sobrevive, é levado para o carro da patrulha, e ali é assassinado por asfixia pelos policiais. Se a gente for entrar aqui no mérito da questão, se eles estavam certos, se a polícia agiu certo, se não agiu certo, esse não é o caso, esse não é o fato. O fato é que nós estamos diante de reféns, que simbolizam justamente aquilo que nós estamos dizendo aqui. Essas pessoas, tantas que foram liberadas, quanto aquela mulher que foi obrigada a dirigir o ônibus, tanto aquele que foi liberado porque passou mal, uma das reféns passou mal, porque estava vindo uma consulta médica e também foi liberado. O que eu quero dizer é o seguinte: tanto o Sandro quanto todas essas pessoas, como pode ser que você esteja me ouvindo agora, também pode ser um refém, ou de si mesmo, ou das suas escolhas, ou dos seus deslizes, ou dos seus fracassos, ou dos seus desenganos. Para isso, então, Deus arma algumas operações, e a gente vai ver essas operações no texto de João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos ver a primeira operação que o Senhor Jesus deflagra e arma para que haja libertação nesses dias. A primeira operação eu chamei, porque enquanto a gente estava estudando, eu chamei essa operação de Operação Desenho no Chão. Não sei se você já viu isso, a Polícia Federal gosta muito disso, ela arma uma operação e sempre dá um nome para aquela operação. Eu dei um nome para essa operação aqui, e dos versículos 1 ao versículo 11 do capítulo 8 do Evangelho de João, eu vou chamar essa operação de Desenho no Chão. Por quê? Jesus acabou de sair da sinagoga porque estava orando com os irmãos, e ele é encontrado e desafiado por alguns mestres e doutores da lei, que trazem rendida uma mulher que foi pega em flagrante adultério. O curioso é a gente pensar o seguinte: cadê o homem? Por que eles não trouxeram o homem? Trouxeram só a mulher. Não vamos entrar nisso, né? Mas eles trazem a mulher, eles jogam a mulher e fazem uma pergunta para Jesus, para ver se Jesus de novo cai em algum tipo de contradição. Ela é jogada no canto e esquecida, e eles se concentram em Jesus e perguntam: e aí? O Moisés diz que uma mulher como essa tem que ser apedrejada até a morte porque ela foi pega em flagrante adultério. E você, o que é que você diz? Jesus, que estava desenhando no chão, diz a Bíblia, como eles insistiram muito, ele se endireita, se levanta, olha para eles e fala o seguinte: quem aqui não tem o pecado, atire a primeira pedra, e volta a desenhar. Nesse momento se percebe um silêncio quase que amargo, e de repente pedras começam a cair no chão, não por terem sido atiradas, mas por representar a autodenúncia de que todos aqueles ali eram reféns de pecado, tanto quanto aquela mulher, e que ninguém tinha o direito de acusá-la, porque todos tinham de alguma forma algum tipo de pecado. Diz a Bíblia que do mais velho até o mais jovem eles começam a soltar as pedras, e eles vão embora, murmurando, sussurrando. E esse é outro momento em que Jesus, depois de estar desenhando,
endireita o corpo de novo, olha para ela e ela está sozinha. Os seus acusadores não estão ali. E ele lhe pergunta: cadê os seus acusadores? Cadê aquela galera que te trouxe aqui? Cadê aquele povo que veio te condenando? Cadê? Tem ninguém aí? Eu também não te condeno. Vai em paz, não peques mais. Ele denunciou pelo menos 2 sequestros. Primeiro, o sequestro da hipocrisia religiosa. Aquelas pessoas não estavam interessadas, aqueles líderes religiosos não estavam interessados em refazer o casamento que havia sido desfeito por conta daquela mulher adúltera. Aqueles homens não estavam interessados em recuperar aquela mulher daquela situação de vexame social. Aquelas pessoas não estavam interessadas em restaurar o que quer que fosse. Elas estavam tão somente denunciando a si mesmos como hipócritas religiosos. Eles tinham um ensinamento religioso, mas o ensinamento religioso era para apedrejar e não para libertar. Jesus veio e te trouxe aqui hoje para te libertar das garras do sequestro da hipocrisia religiosa. Quem sabe você foi sequestrado pela hipocrisia religiosa. Entrou numa igreja e foi estafado por algum tipo de ensino que te afastou de Deus, te afastou da palavra, te fez uma reconfiguração de uma pessoa que nada tem a ver com o Senhor Jesus e fez da sua vida algo que nada tem a ver com o plano de Deus para você, e você se frustrou e nunca mais entrou em igreja nenhuma e nunca mais quer papo com o pastor, com Bíblia, com nada. Você é refém de um sequestro da hipocrisia religiosa. Jesus, da mesma maneira que libertou aqueles homens do peso daquelas pedras, Ele quer liberar sobre você uma palavra de liberdade em o nome do Senhor Jesus, porque Deus não tem peso para você segui-lo, sabe? Você que fica pensando: a minha vida com Deus, ela está no passado. Não, Deus não tem esse peso para você. Deus tem leveza de fé e de experiências novas para você em nome do Senhor Jesus. De outro lado, o Senhor Jesus também liberta essa mulher do sequestro das garras da cobiça. A Bíblia diz que ela era uma adúltera, pega em flagrante adultério. Além de estar na condição de adúltera, de prostituta, ela está também destruindo, junto com aquele que permite a situação, um casamento e uma família. Jesus já se deu conta e já se encontrou com mulheres assim. Você lembra da mulher que estava na beira do poço? E quando ele conversa com aquela mulher na beira do poço, uma samaritana, ele liberta aquela mulher de si mesma, sabe? Liberta aquela mulher das garras desta cobiça, das garras das condenações, das acusações sociais, e transforma imediatamente aquela mulher de adúltera em missionária, sem nenhum cursinho, sem absolutamente nada, apenas com a palavra do perdão. Na operação desenho no chão, Jesus liberta aqueles homens acusadores da hipocrisia religiosa e liberta da hipocrisia religiosa e das garras da cobiça aquela mulher. A outra operação, que também está no capítulo 8, nos versículos 13 ao 32, e a gente vai ver isso no versículo de número 24, vai ser a operação Éfata, ou Efatá. Efatá é uma palavra grega para que se abra, que os caminhos se abram, que os ouvidos se abram, que os olhos se abram. Jesus olha para aqueles homens que estão se arrogando, que estão se auto-intitulando filhos de Deus, porque são filhos de Moisés, são descendentes de Abraão. Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês não são filhos de Abraão, nem descendentes de Abraão, nem filhos de Moisés, vocês são filhos do diabo. Com Jesus não tem meio termo, né, pessoal?
Não tem meio termo. Jesus não passa a mão na cabeça e ele vai denunciar o sequestro de duas coisas. Primeiro, cegueira espiritual. Eles não estavam conseguindo enxergar o erro no qual eles estavam metidos. E além disso, é curioso que Jesus está no meio deles, eles tentam prender a Jesus e de uma hora para outra Jesus some diante dos seus olhos, por conta da cegueira espiritual. E Jesus também denuncia naquele momento na vida deles a surdez espiritual. Tem gente que já teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus várias vezes, mas nunca se rende à palavra de Deus. A palavra entra aqui, mas não cai aqui, sabe? Se você conversar com ele, ele vai assistir a novela Gênesis, que está muito em alta hoje, e ele vai responder tudo da novela Gênesis. Ele vai combater, ele vai concordar, ele sabe muito de Bíblia, mas a Bíblia não mudou a vida dele. Ele ouviu muito, mas ele não foi transformado, por conta de uma surdez espiritual. Verso 24, Jesus diz assim: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eles estavam muito em dúvida se Jesus era ou não o Filho de Deus, mas não estavam querendo aceitar isso. Quando a gente não aceita aquilo que é de Deus para a nossa vida, nós estamos sequestrados pela cegueira e pela surdez espiritual. Aí vem a operação resgate, dos versículos 11 em diante, ou passando pelo 32, e a gente se encontra com o 32, ou o versículo número 36, quando a Bíblia diz claramente: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tem muita gente que tem dúvida. Eu vou começar a frequentar a igreja, eu vou mudar de vida. Eu vou começar a devolver o dízimo, eu vou mudar de vida. Eu vou começar... Olha, todas essas coisas fazem parte de um processo que tem que começar na experiência de ter sido livre pelas mãos de Jesus. Enquanto a pessoa não tem um encontro real com a libertação, com o Senhor Jesus, ela é meramente um conhecedor da Bíblia, da religião e das coisas. Ou nós temos um encontro com Jesus e somos livres por Ele, e entendemos que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar e nos resgatar, e lhe entregamos o nosso coração, ou nós continuamos sequestrados. Na operação resgate denuncia e revela o que é importante que a gente faça para que a gente seja de verdade livre. Vamos lá comigo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o que, pessoal? Conhecer a verdade. Você lembra que eu falei assim, esse texto foi muito mal usado durante um certo tempo. Por quê? Porque durante algum tempo, verdade aqui nesse texto era o que se dizia politicamente de um lado e de outro. Mas o texto não quer dizer isso. O texto quer dizer que quando a gente conhecer de fato o que é a verdade, e aqui nós não estamos falando de nenhum malabarismo filosófico, nenhum tipo de organização de argumentos, a gente está falando daquele que é o caminho, a verdade e a vida. A gente está falando de Jesus. Enquanto a gente não tiver o conhecimento claro, simples, objetivo de Jesus, nós não somos livres. Quem é Jesus para você? Um dia, Jesus mandou seus discípulos responderem justamente essa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Ou quem o mundo está dizendo que eu sou? E alguns dizem assim: Jesus, estão dizendo que você é o profeta, estão dizendo que você é Elias, estão dizendo que você é João, estão dizendo que você é isso e aquilo. Aí ele fala: mas e vocês? Pedro salta na frente e diz assim: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala assim: o conhecimento da verdade chegou até você, porque não foi você que organizou esse pensamento na sua cabeça,
Foi o seu encontro com a verdade. Foi a revelação do Espírito Santo que chegou a você. Conhecer a verdade significa ter a nossa primeira experiência com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem traz a verdade de Jesus para nós. Quem é Jesus para você? Busca na palavra de Deus o que Ele quer ser para você, o que Ele fez por você e o que Ele fará por sua vida. Na Operação Resgate, a primeira coisa que a gente tem que fazer é querer conhecer a verdade. Segundo, nos transformar em filhos de Deus. Gente, eu vou fazer agora 30 anos de ministério. 30 anos de ministério. E eu me lembro que na minha primeira visita, no meu primeiro dia de visita de ministério, na cidade de Itueta ou Coatituba? Agora eu não sei, acho que foi Coatituba. Perdão. Na cidade de Itueta, no meu primeiro dia de visita, no meu ministério, na cidade de Itueta, eu fui visitar os irmãos da igreja. Cheguei na casa de uma irmãzinha, já idosa, esposa de presbítero, e eu comecei a conversar com toda alegria sobre a alegria da salvação com ela. E eu virei para ela e falei: ô irmã, como é que a senhora está? Ela falou: tudo bem, pastor. Eu falei: irmã, sabe quando a gente quer fazer alguns testes sobre a certeza da vida eterna? Eu virei para ela e falei assim: irmã, se a senhora morresse agora, eu não estou desejando a morte da irmã, mas se a senhora morresse agora, para onde a senhora iria? Ela virou para mim e falou assim: ô pastor, eu quero até te pedir perdão pelas minhas palavras, mas filho, comedor de feijão não pode ter certeza de salvação. Falei: mas minha irmã, me respondeu outra coisa. Se o senhor chegasse diante de Deus no céu, diante do Senhor Jesus Cristo, na porta do céu para entrar, e ele lhe perguntasse assim: minha serva, por que eu tenho que deixar você entrar? Ela virou e falou assim: pastor, eu tenho 32 anos de igreja, mas eu não tenho como responder essa pergunta. Eu acho que ele não vai me deixar entrar. Você sabe quando a gente fica mudo? Eu saí daquela visita mudo. Eu acho que eu nem tomei um cafezinho direito, e olha que eu gosto de café. Eu saí mudo daquela visita. Eu pensei assim: meu Deus, o que é isso? 32 anos de igreja, sem certeza da salvação, sem a certeza de que teve um encontro real com Jesus, sem a certeza de que é filho de Deus. Espalharam no mundo a mentira de que ninguém pode ser filho de Deus, ou de que todos são filhos de Deus e que não precisam de um processo de transformação. Mentira! Nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz assim: mas a todos quantos creram no seu nome, a estes deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que passa pelo encontro com Jesus, que se confessa pecador e que entrega o seu coração a Ele e que recebe dele a vida eterna. Daí vem o próximo passo. Só os filhos de Deus conseguem nessa operação vencer o diabo. Não tem como vencer o diabo sem a gente ser filho de Deus, sem a gente ser selado com o sangue do Cordeiro, sem a gente ser marcado com o selo do Espírito Santo. Nessa operação resgate, além de conhecer a verdade, ser filho de Deus, vencer o diabo, a gente vem para o fundamental. A gente vem para receber a vida eterna. Qual é a grande mensagem do Antigo Testamento? A grande mensagem do Antigo Testamento é o Messias prometido que virá redimir o povo de Deus. Essa é a mensagem do Antigo Testamento. E qual é a mensagem do Novo Testamento? A mensagem do Novo Testamento é o presente da vida eterna prometido, que se chama Jesus Cristo. Você já tem o presente da vida eterna? Chega no Natal, a gente fica doido para receber um presente, né? Eu gosto de presente, pessoal. Gosto muito de presente, né? Tem uns 20 Natal aí que a gente não recebe presente, né, João? Né? A gente dá presente, a gente quer presente, mas tem um presente que você não pode sair daqui sem ele hoje. É o presente da vida eterna,
que é nos dado quando a gente tem um encontro com Deus, que é nos dado quando a gente conhece a Jesus Cristo, que é nos dado quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor Jesus, que é nos dado quando a gente vence o diabo e as suas hostes, que é nos dado quando a gente abre o coração e recebe a vida eterna em Cristo Jesus. Identificar os reféns não é tão difícil. Difícil mesmo é reconhecer que nós somos reféns. Sim ou não? Difícil mesmo é a gente reconhecer que a gente precisa da mão de Deus para a gente se livrar. Difícil mesmo é a gente reconhecer que só em Jesus a gente tem a libertação que a gente precisa. E existem alguns casos em que os reféns se acostumaram com o sequestro. Tá bom do jeito que tá. Existem alguns casos em que os reféns fizeram parceria com os sequestrados. No dia 23 de agosto de 1973, na cidade de Estocolmo, aconteceu um assalto a banco que deu origem ao que a psicologia chama de síndrome de Estocolmo. E nesse assalto, várias pessoas foram feitas reféns. E ele durou tanto tempo, e o tempo suficiente, para que reféns e sequestradores tivessem ou pudessem armar um tipo de amizade entre eles. A amizade foi tão grande que alguns dos sequestrados, alguns dos reféns, depois que acabou o sequestro, fizeram uma vaquinha, tanto para pagar as custas judiciais, quanto para ajudar nas famílias dos sequestradores. Fizeram parcerias, se afeiçoou com o outro. E todas as vezes em que há essa experiência traumática de sequestros, sequestradores e reféns, em que os reféns se envolvem com os sequestradores, a psicologia chama isso de síndrome de Estocolmo, que originou-se lá em 1973, nesse assalto a banco. Pode ser que você tenha entrado aqui hoje e que você não se deu conta de que você é refém, porque de alguma maneira, infelizmente, eu não estou falando que você fez isso conscientemente. Muitos fazem conscientemente, mas outros fazem inconscientemente. Fazem uma parceria com o sequestrador, involuntária até, e começam a justificar: não, eu sou assim porque a vida me fez assim, eu sou assim porque a vida me bateu muito, eu sou assim, mas não fazem nada para serem libertos, não fazem nada para serem livres, porque já se acostumaram muito com o sequestro, já se acostumaram muito com essa situação, já sofreram tanto, que acham que algum tipo de operação resgate vai ser mais traumática do que o que está vivendo nesse sequestro, seja ele emocional, seja ele afetivo, seja ele espiritual, seja ele físico. Mas eu estou aqui para te dizer o seguinte: se você conhecer a verdade vai te libertar. E eu não estou falando de argumento filosófico, eu estou falando daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se, como João, no capítulo 8, no versículo 24, nós entendemos o que está escrito, olha aí. Por isso, João 8, capítulo 24, capítulo 8, versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma possibilidade de livramento, há uma possibilidade de libertação, há uma oferta de libertação, há uma verdade de libertação
que está sendo ofertada para nós agora em nome de Jesus. E é simples. Troca tudo que você sabe pelo sofrimento que você tem, por esse sequestro, seja emocional, físico, espiritual, seja o que for. Troca tudo isso pela experiência de conhecer Jesus. Vira para Ele e fala: Jesus, vem, preciso de Ti. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiro, você não pode mais se acostumar com o cativeiro, com o aprisionamento. Não pode. Não pode. Se tem uma coisa que tem que mudar hoje, é isso. Não se acostume mais com essa condição de estar cativo. Segundo, não tenha medo da operação de resgate que Deus tem para você. Mas pastor, já tentei tanto, já entreguei tanto a minha vida em tanta igreja, pastor já orou por mim, e não sei o que. Não estou falando de pastor, não estou falando de igreja, eu estou falando de: se o Filho libertar, você vai ser livre. Está escrito. Se você hoje abrir o seu coração para a única verdade que liberta, Ele vai entrar no seu coração e vocês vão sair juntos do cativeiro. Porque lugar de quem tem Jesus no coração não é no cativeiro da mágoa, não é no cativeiro do ódio, não é no cativeiro de Satanás, não é no cativeiro do mundo. Para terminar, vamos identificar pelo menos 3 sequestradores da nossa paz, da nossa alegria e da nossa fé. Os 3 sequestradores são o diabo, o mundo e a carne. Como é que eu venço o diabo? Primeiro, conhecendo Jesus e deixando Jesus entrar no coração. Segundo, nos submetendo a Deus, resistindo ao diabo, e ele vai fugir de nós. Está escrito. Como é que eu venço o mundo? Fugindo do mundo, fugindo da concupiscência da carne, fugindo de tudo aquilo que é bandeja deste mundo e não nos conformando com ele. Romanos capítulo 12 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. E como que eu faço com a carne? Com esse ser que representa toda a estrutura de carne, toda a estrutura de rebeldia a Deus. Como que eu faço com ele? Renda-se. Renda-se. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Hoje é o seu dia de ser liberto. Por quê? Deus sabe onde você está preso. Você ri para as pessoas, você se veste bem, você conversa com as pessoas, você é uma gente boa, mas só você e Deus sabem do fedor espiritual e emocional que está o seu cativeiro, do doloroso que é viver nessa situação de aprisionamento emocional e espiritual. Só você sabe. Reconheça que isso já não é mais para você, e que se o Filho te libertar, nunca mais você volta para ele. Nunca mais. Hoje é o seu dia de ter essa experiência, de ser resgatado deste sequestro, seja ele qual for. Porque você vai conhecer a verdade que é Jesus. E essa verdade que é Jesus e o Filho de Deus vai te libertar, para a honra e glória do nome dele. Mas o que eu quero te dizer é que você não precisa ter medo daquele que te aprisionou aí. Você não precisa ter vergonha de estar na condição de aprisionado. Você precisa só crer que Jesus hoje te achou e Ele quer libertar você. Só isso. Sabe? O primeiro passo é reconhecer que eu estou aprisionado e reconhecer que Jesus tem um plano de resgate para mim, e se entregar por inteiro em nome de Jesus. É o que você quer? É o que você precisa? Então a gente vai orar.
Em o nome do Senhor Jesus, eu já declaro e profetizo libertação na sua vida, seu corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe muito bem, ó Deus, que as vidas que ouviram essa palavra vão muito além, Senhor, de vidas que estão esperando uma palavra religiosa, uma pregação, um sermão. Elas não estão esperando isso. Elas estão esperando, Senhor, que de acordo com a Tua palavra, o Senhor invada o nosso cativeiro, o Senhor nos liberte, o Senhor nos livre do nosso sequestrador de uma vez por todas. Então, nesse exato momento, eu estou te pedindo que o conhecimento da verdade chegue a cada um, forte, poderoso. Que essa verdade que é Jesus chegue como luz, chegue, Senhor, como fogo, chegue, meu Deus, como libertação total para a honra e glória do Teu nome. Que já não haja mais espaço para as trevas, que já não haja mais espaço para a dor, que já não haja mais espaço para o medo, que haja a partir de hoje espaço para voltar a viver, voltar a sonhar, voltar a planejar, voltar a executar os sonhos de Deus para cada uma dessas vidas. É o que eu te peço, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém.